Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de assistir uma live que a Vi fez há um tempo. Eu vou colocar até aqui o link porque, nossa, me trouxe uma clareza de muitas coisas. Que o Joaquim fala sobre criar um novo videogame na nossa vida, né? Ele traz muito sobre a forma como a gente vive e do aparelho mental e a mente. Eu achei isso, a explicação dele ali muito foda. Trouxe, ampliou, sabe? Tem coisas que chegam até você, né? Aqueles conhecimentos, aquelas novas sabedorias que fazem, expandem, né? E foi o que aconteceu assistindo esse vídeo do Joaquim. E eu vou deixar o link e eu indico pra todo mundo, porque tem tudo a ver com a forma que a vida, que a gente é ensinado que a vida precisa ser conduzida e que de fato nós é quem escolhemos por isso e que podemos transmutar isso e viver de outra maneira. Toda essa riqueza, né? Está encarnado ou até mesmo desencarnado, né? Ele também fala que isso continua ali e eu achei fantástico. E eu senti muito sobre a mente e o aparelho mental. Eu nunca cheguei a uma explicação tão simples, profunda e de muito sentido, que é o que o Joaquim traz, né? Essa simplicidade, caracas. Ele traz umas coisas assim que, semente da nova era. E eu tô... Meu espírito tá trazendo muita coisa, assim, minhas forças, né? No assistir. Assistindo a Vi, eu voltei, né, a ter esse movimento de assistir série, filme, porque um pouco antes, né, há um ano atrás, ou mais, eu não lembro direito, eu entrei para vivenciar o xamanismo numa egrégora, e é isso que eu falo, né, o xamanismo que eu vivenciei, na egrégora que eu vivenciei era muito religiosa, e colocava aquelas coisas de que a televisão é algo do ego, colocava que o ego era um inimigo, né, coisa que eu não acredito e não compartilho da mesma ideia deles. O ego é uma ferramenta que nós podemos utilizar da forma que decidimos, como aparelho mental que o Joaquim traz. Ele se conecta ali na mente porque a gente decidiu, ele fala, né, do aparelho mental, a antena, né? Minha dona aqui, ela tá pensando na escassez, e aí a mente... então tá bom, vamos trazer escassez de dinheiro, trazer todas as ideias disso pra ela. E aquela antena, né? Na verdade, nós que escolhemos nos nossos assentamentos, como a gente pode escolher coisas magníficas, né? Como a riqueza financeira, a riqueza da audácia. A audácia pra mim é uma riqueza muito grande, a autenticidade pra mim é riqueza. Quando eu vejo uma pessoa autêntica, eu sinto eu vejo uma pessoa rica, saca? E a energia dela é riqueza, né? A autenticidade tem isso, a audácia tem isso, a coragem. Então a riqueza, ela é uma amplitude. E existe a riqueza financeira, né? Que é maravilhosa. E ultimamente eu tenho sentido muita necessidade de recolher as antenas do meu aparelho mental. Eu conectei, né? Escolhi muitas coisas e conectei ali, e por muito tempo eu acreditei que a culpa fosse da minha cabeça, do meu aparelho mental. E na verdade não é culpa de ninguém, é só uma decisão, porque a gente recolhe a antena e se conecta em outra coisa.
E ali no xamanismo, né? Eles tinham essa coisa de que TV era atrasada, assistir TV é muito ruim, nessa egrégora. Tô falando todos são assim porque eu não conheço todos, mas a egrégora em que eu me afinizei porque eu era farinha do mesmo saco. E aí eu me distanciei da televisão, por mais que eu assistisse às vezes, porque eu sempre gostei. Tanto que o meu sonho, um dos meus sonhos, era o sonho, sei lá. Também tô zerando isso, né? Então os anseios vão chegar nesse renascimento. Mas eu queria fazer cinema, eu assistia muito filme. E foi uma punição que eu criei pra mim, sabe, no assistir TV. Uma punição bem grande. Moralismo, punição. E assistir a Vi, me conectar com eles, aprender muita coisa com eles me trouxe de novo o prazer disso, olhar para isso de uma outra forma, que na verdade é um exemplo, né? Uma criança que eu conheço, ela era racista, desde que nasceu. E era uma coisa com a cor marrom, porque ela não comia feijão, ela não comia chocolate e ela não conversava com pessoas negras e era uma coisa dela, que ela trazia, né? E ela tinha por volta de 4, 5 anos, não era nada que ninguém, ela não convivia com ninguém que falava disso, era uma coisa dela. E um dia nós estávamos assistindo Histórias Cruzadas, eu e essa criança. Aí ela já teria uns 6 anos. E Histórias Cruzadas é um puta de um filme lindo, que trata, né, da convivência. Acho que é nos anos 50, 60, não lembro direito. É bem legal, vale a pena assistir. E traz essa coisa do racismo. E essa criança estava assistindo comigo, eu lembro que no meio do filme eu falei, vamos dormir, tava tarde da noite, né? Ela tava lá em casa e ela falou, não, eu quero continuar assistindo. E ela se emocionou, ela teve contato com aquela realidade, com tudo que o filme traz. E ela não deixou de ser racista. De verdade, sabe? Começou a conviver com pessoas negras, ter amigas. Não tinha mais essa diferença para ela. Não existia mais essa diferença. Esse preconceito. E eu achei aquilo muito bonito. A força que o filme, uma transmutação que o filme trouxe para aquela criança. Uma transmutação foda para ela, né? Uma riqueza muito grande dessa sabedoria de julgamentos, de parar com esses julgamentos, com esse preconceito. Uma transmutação, porque se ela trouxe outras vidas é porque devia ser uma coisa muito enraizada e foi transmutada em respeito, em amizades, porque a partir dali ela também criou amizade com muitas pessoas, muitas crianças, né? Abriu, ampliou uma coisa muito bonita na vida dela. E então eles trouxeram de volta essa magia que eu escondi de mim pra me punir, achando que era perda de tempo assistir uma televisão, que eu tinha que estar sempre de olho fechado e meditando. O Joaquim também tá quebrando muito isso dentro de mim, porque eu decidi assim, porque de fato eu já fiquei muito tempo meditando, já fui até viciada em meditação e até que uma hora o meu mundo interior me chacoalhou e falou, ei, você vai ficar deitado meditando, sentado meditando, e aqui tá a mesma coisa, velho, você vai continuar assim? Com esse vazio aí dentro, querendo preencher com meditação, sendo que você já faz isso o dia inteiro. Então muitas coisas foram se transformando. E aí, ontem eu comecei a assistir uma série que chama Mr. Fletcher. É da HBO. É a história de uma mãe solteira com um filho lá nos Estados Unidos.
Eu assisti acho que 20 minutos da série por enquanto, porque deu um problema aqui na internet que eu não consegui continuar. Só que eu achei muito interessante porque, como eu tô nesse movimento da adulta, né? Estou trabalhando muito a minha maternidade também, como o Joaquim trouxe para mim, e de fato a minha relação com a Lu, com a minha filha, estava em muito atrito e conflito porque eram duas adolescentes. E ela precisa de uma adulta. E eu, como adolescente, ia entrar em atrito com ela, né? Dois adolescentes numa casa, só ver irmãos e irmãs, não é uma coisa muito simples, assim, de convivência. E eu tô percebendo agora que eu já tô mergulhada e na escolha, na decisão, na determinação, a nossa relação já tá muito diferente. Nós ficamos no mesmo ambiente por muito mais tempo. Antes eu lembro, né? Eu trouxe nos vídeos que ela vinha e ficava comigo um pouquinho. Agora ela fica aqui comigo, podendo ficar lá no quarto dela. Ela fica comigo um tempão, fica lá nas coisinhas dela, né? Assistindo as coisas dela. Às vezes a gente assiste algum youtuber junto, que tem alguns youtubers que nós, nós duas gostamos. E tá diferente, tá tudo muito diferente. A forma como a nossa relação está sendo conduzida. Eu percebo a energia, sabe? A frequência, a vibração dessa conexão, dessa relação. Tá muito diferente. E nessa série, no começo, logo já mostra o filho dela já tá grande, né? Deve ter seus 18 anos, ele tá indo pra faculdade, né? Aquela fase nos Estados Unidos que é bem diferente do Brasil, né? Que quando chega a hora da faculdade eles vão morar em outro lugar e vão pra faculdade e moram lá, né? Que eu acho magnífico, é foda, é lindo de ver essa independência que eles têm por lá, eu admiro muito isso. Tanto pros pais quanto pros filhos. É muito diferente, né? E pra mim é muito bonito isso. Muito saudável. E ela é daquelas mãe coruja que fica super protegendo, tipo eu, né? Tipo a loucura aqui. E ela tá arrumando as coisas dele pra faculdade e ela faz tudo sozinha, sabe? Tipo, arruma a malinha dele, fica contando pra ele, olha, aqui tá só a sopa de dormir, aqui tá não sei o quê. O que você quer que eu faça com as coisas dessa mesa? Ela pergunta com muito medo, porque ele se irrita fácil, né? E aí nesse movimento da mesa ele é super escroto com ela e joga tudo que tá em cima da mesa numa caixa. Viu? Tá vendo? É simples, é só fazer isso. Então a gente vê aquela dinâmica, né, que acontece muito, pelo menos na realidade em que eu vivia, eu via muito isso da mãe sendo empregada do filho, né? Empregada não, escrava. Porque empregada a gente trata bem, né? Trata com respeito. Escrava mesmo. Daquela época de escravidão de dar chute, né? As pessoas, se ela falasse alguma coisa que você não gosta. E é interessante porque ao mesmo tempo que o filho faz isso, depois eles jantam juntos e o filho quer sair à noite, a última noite dele em casa, mas ele quer ir pra balada em vez de ficar com a mãe. E a mãe fica triste, ele percebe e você enxerga a culpa nele. Mas ao mesmo tempo ele vai fazer aquilo. Então é aquela dinâmica, sabe? Ele briga com ela porque ele tem aquela raiva dela, até por ela super proteger, né? Ao mesmo tempo ele se sente culpado. Então eu vi muito eu nos dois. A dinâmica foi nos dois. É lógico que a hora da mãe foi ali, tipo, na lata. Tudo que a Vi falou comigo, o Joaquim falaram comigo sobre maternidade, eu vi ali estampado o futuro. Porque aquele menino já era um adulto, menino, aquele homem, né? E ela colocando as roupinhas de dormir separado uma mala, não sei o que, ele sem fazer nada, só se preparando pra ir pra festa. E ele tratando ela super mal ainda, né? E só quando ele sente culpa, ele agradece e pede desculpa por sair. Então você vê como essa relação é muito doente, porque os dois lados ficam completamente confusos, né? E tanto a mãe quanto o filho. E eu agradeço muito a Vi, ao Joaquim, ao Luiz, aquela corrente, porque eu precisava disso. Precisava
desse choque de realidade para transmutar isso numa relação madura também entre eu e ela. E eu tô percebendo que conforme eu tô sentindo esse adulto, tudo... Não é muita coisa que muda aqui fora, sabe? Mas a energia muda, né? A energia é completamente diferente. E eu assisti também um filme muito lindo, cara, que me trouxe uma visão ampliada da minha vida profissional. Eu assisti aquele talk show Reinventando a Comédia, que também trouxe muito isso pra mim. E esse filme trouxe uma vibração muito parecida com ele, que é O Estagiário, ou Um Senhor Estagiário. É com Robert De Niro e a Anne Hathaway. E é muito legal, porque esses filmes estão me trazendo compreensões da minha parte profissional. E da coragem, da audácia na vida profissional, de olhar pra mim e sentir que eu posso reinventar isso. Eu posso criar uma nova realidade profissional pra mim. Eu assisti também, olha, por coincidência, tipo, ontem chegou essa Mr. Fletcher, assisti 20 minutos, já me deu um monte de uma visão assim que eu falei, gente, caracas, olha o futuro aí. Se eu escolher, né, continuar nessa mesma relação, olha esse futuro estampado ali. E é óbvio, eu vou continuar, porque a série parece bem interessante. E eu vi uma série, como que chama? Depois eu vou dar uma olhada no nome, mas é uma série. Ela eu assisti só 2 episódios, é daquelas comedinhas bem light, eu gosto também. Mas essa ela só me trouxe uma reflexão da profissional também. É uma professora aposentada, não sei quantos anos ela tem, mas parece ter mais de 50. E ela sempre sonhou em ser médica, mas ela virou professora de ciências. E aí ela trabalhou, né, muito tempo como professora de ciências. Acho que ela tem mais de 50, que é 40 anos só de professora. E ela decidiu fazer medicina, que era o sonho da vida dela. E aí ela faz medicina e a série se passa na residência dela, né? Depois que eles fazem a faculdade, que eles vão fazer a residência no hospital. Então ela é uma estagiária médica bem mais velha. E só que pela sabedoria que ela tem ali, né, da vivência e tal, e até vivência como professora, ela consegue conversar com os pacientes daquela forma humana, né, que é maravilhoso ter um médico que conversa com você, que sente vibração, aqueles médicos magos, né, e ternos que a gente encontra. E ela tem isso, ela tem essas sabedorias. No começo todo mundo meio que olha torto pra ela, né, por ser uma médica mais velha. E aí eles começam a perceber aquelas riquezas que ela tem e ela começa a se destacar. E eu acho lindo ver esses exemplos, né? Porque no estagiário também, né? É um homem de 70 anos que não aguenta mais a aposentadoria e ele quer trabalhar e ele vai procurar emprego lá tem pelo que eu vi, né, nesse filme tem como que chama? Eles falam, eu esqueci. São ações dentro de empresas, né, para inclusão. E tem a inclusão de aposentados em empresas que têm nome, que querem crescer mais, né, porque isso traz um destaque maior para as empresas. E é muito bonito também de ver isso, né. E aí ele lá começa a viver uma nova vida, né. Porque ele começa a fazer amizades, ele mostra o trabalho dele pra ela, porque no começo ela acha que ele não tem capacidade pra nada. E desenrola aqueles personagens, né? Então, ontem foi um dia de muitas inspirações na televisão pra mim. E foi um dia também que eu tava sentindo muito o eu quero do adolescente. Não percebi. Durante o dia todo foram aparecendo eu quero. E o adolescente, quando ele quer muito. Tem que ser agora, é um drama, né? Se ele não quer nada, nem não chega nem perto. E ontem eu vivenciei essa eu quero.
E eu nem tava muito consciente, assim, de que eu tava recebendo esse eu quero. Que por mais que ele viesse e eu quisesse agir da maneira que eu sempre agi, de quando chega esse eu quero, eu fazia de qualquer jeito e esquecer tudo que tá envolvido dentro desse eu quero. Por exemplo, quero comprar muito uma coisa, mas para eu comprar muito essa coisa, eu terei que entrar numa parte financeira dos meus investimentos e isso vai gerar lá na frente que eu tenho que pedir para os outros para completar alguns investimentos. Não sei se deu para entender. Por exemplo, tirar o dinheiro de uma conta para comprar alguma coisa. E beleza, eu acho gostoso comprar coisas gostosas e tal, comer uma coisa fora. Mas eu percebi que eu fazia isso e sem dar atenção para as minhas prioridades daquele momento, então eu acabava me enrolando muito. E aí no final eu tinha que fazer uma dança de fazer algo que eu não quero mais, porque eu precisava saciar aquele eu quero. Eu quero de drama, eu quero de imediatismo, aquela intensidade, aquela euforia do eu quero. E quando eu ia usar o dinheiro, né, que tinha a ver com isso, alguma coisa me falava, não, mas não precisa ser assim. Só que eu ainda não estava percebendo que eu estava fazendo uma intervenção. Meu mundo interior, ele tá sendo muito foda comigo, porque ele tá me indicando as intervenções. E aí quando eu ia agir, falava, não, mas olha pra isso, olha pra isso. E aí eu não fiz daquela forma, eu não fiz o que eu sempre faço, de na hora saciar o meu prazer porque eu justificava que se eu não saciasse meu prazer eu tava na escassez, certo? Existe também esse ponto. Mas eu vi que não... Eu senti que não era isso, sabe? E aí no fim da tarde, né, no começo da noite eu fui tomar banho. E aí chegou, né, uma resposta. Aí, tá vendo? Aquele eu quero muito é artificial. Não é uma coisa da alma, não é uma coisa, não é uma necessidade. É um eu quero muito, é o drama do adolescente. Eu lembrei, né, da minha fase adolescente de fato aqui fisicamente, de algum desses exemplos que eu tenho, né? Minha filha tem isso, não tem tanto quanto eu tinha mais que ela, você tem ideia. Bem que o Joaquim falou que muitas vezes a gente brigava porque ela era mais madura que eu. E é verdade. E aí meu mundo interior falou pra mim, olha isso aí. E aí eu percebi que eu fiz a intervenção de uma forma não tão, vou fazer uma intervenção, mas eu fiz, porque meu mundo interior estava junto comigo e eu tô aberta para essas intervenções. Eu ainda tô compreendendo muita coisa do que tá acontecendo, mas meu mundo interior tá me indicando de forma muito... Ao mesmo tempo que é forte, é suave. Tanto que eu mexia, eu ia pedir, eu falava, gente, mas por que você tá fazendo isso? Eu dava paradinha. Eu dei uma paradinha tantas vezes ontem. Sem pensar, vou dar a paradinha. Eu dei a paradinha. E aí chegou essa resposta. Eu falei, nossa, nunca tinha percebido esse ponto. Dessa euforia do querer, desse saciar o meu prazer. E quando eu recebi, aí depois do banho eu falei, eu vou receber isso. E aí depois não, durante o banho, eu recebi e tô recebendo também a nova lei, eu tenho a mim. Porque esse saciar do meu querer tem muito a ver com o vazio, né? E eu tô trabalhando muito essa lei de estar comigo, de estar do meu lado. Então, junto com esse crescimento, tem essa lei que está sendo fortalecida, tem muitas leis, né? Uma construção. Eu tô vendo nitidamente a construção como em uma noite o meu mundo interior me mostrou como é a construção da culpa. Eu tava em suporte, né, com o Joaquim, eu mandei pra eles um áudio de como
Meu mundo interior me mostrou a construção da culpa. E agora eu tô vendo outras construções. Toda essa estrutura que a gente cria, né? Dos assentamentos, das leis e dos eus. Tá sendo muito bonito. E sempre que eu sinto, eu vou assistir um vídeo. É muito gostoso assistir um vídeo quando a gente tá com vontade, né? Tem dias que eu não assisto nada. Tem dias que eu assisto 3 vídeos. E o Joaquim traz, né, nesse vídeo do videogame, a coisa de agir pra se proteger, né? Porque você tá numa guerra. Se você tá numa guerra, eu falo do Star Wars, né? O videogame como Star Wars. Você precisa se proteger o tempo todo, né? E aí ele fala dos banhos. A gente já conversou sobre isso, né? Quando eu comecei depois que eu fiz o terapeutizante, né, no suporte, eu falei dos banhos, da defumação que eu gosto de fazer. E aí o Joaquim falava pra mim, mas qual a intenção de fazer isso? E eu percebi que eu fazia isso por medo. Eu não fazia isso por outros motivos, era só por medo, pra me proteger. E eu demorei pra tentar, assim, nossa, mas não tá certo isso? Que é muito... Tava muito enraizado em mim que eu precisava me proteger. Não tá certo me proteger? Eu preciso me proteger. Tô nesse mundo doido. E... Só um minutinho. E aí o Joaquim trouxe também essa nova visão pra minha vida. Teve um dia que eu fiz algo aqui em casa que na minha cabeça, né, no moralismo do que eu conectei a minha cabeça, na ideia que eu conectei meu aparelho mental, aquilo era algo que abria portais do inferno, muito negativos. Isso lá no inconsciente, né? Mas dentro em mim ficava aquela sensação de estar sendo agredida, né? Energeticamente. E eu falei, eu tenho que fazer uma defumação, eu tenho que arrumar as coisas aqui, ser chu e tal. Aí eu falei, por indicações, né, aqui dentro, não, eu vou transmutar isso que eu tô criando. Por que eu abri o portal do inferno? Por que eu enxergo isso dessa maneira? Não, eu que vou transmutar isso aqui. Vou transmutar isso em mim, porque minha casa sou eu também. E aí já era o Bá, né? O nosso amado Bá, trazendo essa intervenção junto comigo. E eu realmente, no primeiro dia, assim, fiquei ainda na mesma frequência, mas não fiz aquelas coisas para me proteger. Eu precisava criar uma intervenção de alguma maneira. E aí eu fui recebendo aquilo dentro de mim, percebendo aquele moralismo, recebendo tudo aquilo, fazendo os movimentos aqui e já era outra energia na minha casa. Porque era outra energia em mim. Era outra lei em mim. Aquela lei foi desconstruída e transformada em outra coisa. Nada se perde, tudo se transforma. Eu senti muito isso. E eu venho sentindo a vibração dessa frase, né, dessa lei. Nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu quero tomar um banho ou fazer uma defumação, é com outra intenção. Eu nem faço mais com a frequência que eu fazia antes, tinha todo dia, uma vez por semana, porque foi um mecanismo que eu criei, eu me condicionei a isso, eu criei aquela lei. E se eu não tomasse esse banho, nossa, minha vida ia virar uma merda, se eu não tomasse esse banho uma vez por semana. Obrigava minha filha também a tomar, ela já vinha me pedindo que ela não queria mais, e eu obrigava. E isso eu tô transmutando também. Saindo dessa... Tô percebendo muito, tô compreendendo muito vestígio, né, de crenças religiosas, por mais que eu não tenha crescido em família religiosa, tipo, é aquilo, né, que o Gaspar falou na live. É uma coisa ainda que tá aqui. E mesmo que a gente não conviva ali fisicamente, né, tem as ideias, tem toda essa
essa cultura montada em cima disso, né? Tem as nossas outras encarnações, tem muita coisa que a gente não enxerga com esses olhos aqui, né? Mas a gente pode sentir, a gente pode conhecer, a gente pode receber e podemos transmutar em liberdade, em autenticidade, em audácia, em coragem, em tudo isso. É questão de escolha, né? Questão de decisão, questão de momento, questão de estar com você em todos os momentos. É o que eu tenho sentido. E é isso que eu vim trazer hoje. Um beijo a todos vocês.